Meus amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar com a santa paz do Senhor, desejar bem-vindo a você, mais uma vez, que está conosco nesta gloriosa viagem, que está conosco em nosso quadro Vivendo a Palavra. Hoje vamos ler capítulo 34 aqui do livro de 2 Crônicas, e nós já estamos entrando na reta final de mais um livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler então capítulo 34 aqui de 2 Crônicas. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Verso 4. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os postes da deusa Azerá, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Verso 5. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Verso 6. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. Verso 7. E tendo derribado os altares e os postes da deusa Azerá, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Verso 8. E no ano 18º de seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para reformarem a casa do Senhor seu Deus. Verso 9. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Verso 10. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e reformarem o templo. Verso 11. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Verso 12. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Verso 13. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. Verso 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Verso 15. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Verso 16. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Verso 17.
E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Verso 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Verso 19. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Verso 20. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo, verso 21, Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Verso 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. Verso 23. E ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Verso 24. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Verso 25. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Verso 26. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Verso 27. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Verso 28. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhida ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Verso 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Verso 30. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Verso 32. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Verso 33, e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Que delícias que são imortais. Tudo é delícias, mas nesta mansão os filhos de Deus entrarão.
Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo 34 aqui de 2 Crônicas, e para a nossa meditação, quero reler o verso 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E abandonam as obras das trevas, praticando as obras da luz. A razão porque canto com muito fervor. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo lido nos fala do reinado de Josias, filho de Amon, neto de Ezequias. Josias se recusou a imitar a impiedade de seu pai Amon, escolhendo antes ser fiel a Deus, como fora o seu avô Ezequias. O fato marcante do capítulo que lemos é o livro da lei do Senhor, que estava perdido, ter sido encontrado dentro do templo do Senhor, pelo sumo sacerdote Ilquias. Quando o livro do Senhor, que foi encontrado, foi lido diante do rei Josias, este foi profundamente tocado, quebrantou-se e se humilhou diante de Deus, pois observou que o povo de Judá, Israel, não estavam vivendo em obediência aos mandamentos do Senhor escritos no livro. O rei, com o coração cheio de temor, enviou uma comitiva até a profetisa de Deus, Hulda, para se consultar a palavra do Senhor a respeito da situação de Judá ante o que fora lido no livro, pois o povo não estava cumprindo a lei do Senhor, conforme escrito no livro que fora lido diante do rei. Deus, então, falou por meio da sua serva Hulda que Deus verdadeiramente estava indignado com seu povo e que o juízo viria em breve sobre ele. Porém, Deus envia uma mensagem de consolo ao coração do rei Josias, dizendo que, como ele havia se humilhado diante da palavra de Deus, o castigo não viria durante o seu reinado e durante a sua vida, mas após a sua morte. Amados irmãos, a atitude de Josias ao ouvir a palavra de Deus deve ser imitada por cada um de nós. Devemos ler, ouvir a palavra do Senhor e, ao assim fazer, receber a palavra com temor, guardá-la em nosso coração e colocá-la imediatamente em prática em nossa vida. Josias, após ouvir a mensagem profética através de Hulda, se esforçou ainda mais para obedecer à lei do Senhor e trazer o seu povo de volta para Deus. Amados irmãos, são muitos e muitos que hoje vão aos cultos, ouvem a palavra, acham bonito o pregador fazer a exposição da mesma, porém não permitem que a palavra de Deus desça aos seus corações. Apenas ouvem, mas não a praticam. Não praticam o que ouve da parte do Senhor. Estão construindo suas casas espirituais sobre a areia. Mas aqueles que ouvem e colocam a palavra de Deus em prática estão edificando sua casa espiritual sobre a rocha que é Cristo Jesus. Jesus contou-nos essa parábola sobre os dois construtores em Mateus 7, 24 a 27. Jesus frisou que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam é como o construtor sábio, prudente, que edifica a sua casa sobre um alicerce firme, sólido, sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a palavra e não a observam, não a praticam, é como o construtor insensato, que constrói a sua casa sem prudência sobre a areia. Quando vêm as enchentes, os vendavais, a casa cai e se desmorona. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, onde você está edificando a sua casa espiritual? Na rocha ou na areia? Medite nessa palavra e coloque em prática na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus.
Muitas vezes espinhos ferir-me vem com tamanho furor, mas com teu poder, tua graça e teu amor, serei sempre feliz e mais que vencedor. Dos altos céus ouvirei, ó Senhor, dá-me o teu poder. Oremos, querido Pai Celestial, queremos te glorificar, Senhor, por mais esse dia e por mais este capítulo da Tua Palavra. Senhor, por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, sobre a nossa atitude para com a Tua Palavra. Deus, são muitos, Senhor, que ouvem a Tua Palavra, mas não observam, não colocam em prática. Mas nesse dia o Senhor tem nos falado através do exemplo de Josias, que devemos nos quebrantar, nos humilhar diante da Tua Palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Ajuda-me, Senhor, e ajuda o Teu filho e a Tua filha que me ouve, para que não sejamos ouvintes esquecidos, que não sejamos negligentes, mas que ao ouvirmos a Tua Palavra, coloquemos em prática. É o que te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. O qual morreu por mim na cruz. Aleluia ao Salvador, me resgatou em seu amor. Meus amados irmãos, assim nós estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando e renovando em seu coração o apetite pela Palavra de Deus, para ouvi-la e colocá-la em prática, como o Senhor tem falado conosco nesse dia. Amém? Espero você amanhã para lermos o capítulo 35 aqui de 2 Crônicas, que é o penúltimo capítulo deste livro. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.